Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Antes de abordar os aforismos sobre a yoga, tentarei analisar uma grande questão sobre a qual, para os yogis, está fundamentada toda a teoria da religião. Parece ser o consenso de opinião das grandes mentes do mundo e tem sido quase demonstrado pelos pesquisadores da natureza física que somos o produto e a manifestação de uma condição absoluta que jaz por detrás de nosso estado relativo atual e que retornaremos àquela condição absoluta. Isto posto, a pergunta é: qual o melhor, o estado absoluto ou o estado atual? Não falta quem pense que o estado manifestado é o mais elevado para o homem. Pensadores nomeados são de opinião que somos manifestações de um ser indiferenciado e que o estado diferenciado é superior ao absoluto. Imaginam que no estado absoluto não pode haver qualidade, que deve ser insensato, monótono, sem vida, que somente esta vida pode ser desfrutada e, portanto, devemos apegar-nos a ela. Em primeiro lugar, analisemos outras soluções sobre a vida. Havia uma velha solução que afirmava que o homem, após a morte, permanecia o mesmo, que todas as boas qualidades, exceto as más, permaneciam para sempre. Em termos lógicos, isto significa que o objetivo do homem é o mundo. Esse mundo, levado a um estado superior e purificado de seus males, é chamado céu. A teoria é absurda e pueril, porque tal estado não pode existir. Não pode haver bem sem mal ou mal sem bem. Um mundo onde só existe o bem é o que os lógicos hindus chamam um castelo no ar. Outra teoria nos tempos modernos foi apresentada por várias escolas, que o destino do homem é continuar sempre a melhorar, esforçar-se sempre para a frente, jamais atingindo a meta. Essa afirmação, aparentemente muito bonita, é também absurda, porque não existe movimento em linha reta. Todo movimento é circular. Se apanharmos uma pedra, a atirarmos ao espaço e vivermos bastante tempo, essa pedra, se não encontrar obstáculo algum, voltará exatamente à nossa mão. Uma linha reta infinitamente projetada termina num círculo. Portanto, a ideia que o destino do homem é progredir sempre para a frente sem jamais parar é absurda. Ainda que este tema seja estranho a nosso assunto, possa remarcar que a ideia do movimento circular explica a teoria ética que não podemos odiar, mas somente amar. Da mesma forma que, de acordo com a teoria atual, a corrente elétrica deixa o dínamo, completa o círculo e volta ao dínamo, assim também o ódio e o amor devem ambos voltar à fonte. Portanto, não odieis ninguém, porque o ódio projetado deverá, por fim, voltar a vós. Se amais, também esse amor voltará, completando o círculo. É certo que todo ódio que sai do coração de um homem volta a ele com toda a intensidade. Nada pode refreá-lo. De forma similar, cada impulso de amor retorna a ele. Em campos diferentes e mais práticos, vemos que a teoria da progressão eterna é insustentável, pois a destruição é o fim de tudo que é terreno. Todas as nossas lutas, esperanças, medo, alegrias, onde nos levam? Acabaremos todos na morte. Nada é tão certo quanto isso. Onde então esse movimento em linha reta, essa progressão infinita? Significa somente sair até uma certa distância e volver ao centro de onde se partiu.
Vede como, de nebulosas, o Sol, a Lua e as estrelas foram produzidos, hão de se dissolver depois e voltarão à nebulosa de origem. Acontece o mesmo em toda parte. As plantas tiram sua subsistência da terra, decaem e a ela devolvem o que tiraram. Cada forma deste mundo é tirada dos átomos circundantes e volta a eles. A mesma lei não pode agir diferentemente em lugares diferentes. A lei é uniforme, nada mais certo. Se é essa a lei da natureza, aplica-se também à mente. A mente se dissolverá e voltará à sua origem. Queiramos ou não, teremos de voltar à nossa origem chamada Deus ou Absoluto. Viemos todos dele e estamos destinados a voltar a ele. Chamemo-lo pelo nome que for, Deus, Absoluto ou Natureza, o fato permanece o mesmo. De quem todo este universo emana, em quem tudo o que é, vive e para, quem tudo retorna. Eis um fato que é certo: a natureza trabalha segundo um plano uniforme. O que está sendo levado a efeito numa esfera repete-se em milhões de esferas. O que vemos nos planetas, veremos nesta Terra, com os homens e com tudo. A enorme onda consiste de ondas pequenas, talvez milhões delas. Similarmente, a vida do mundo inteiro é composta das vidas de milhões de pequenos seres, e a morte do mundo inteiro é composta das mortes desses milhões de pequenos seres. Agora surge a pergunta: voltar a Deus é o estado superior ou não? Os filósofos da escola Yoga respondem enfaticamente que sim. Dizem que o presente estado do homem é uma degeneração. Não há uma só religião na face da Terra que diga que o homem seja o resultado de um aperfeiçoamento. A ideia é que o seu início é perfeito e puro, degenerando depois até não poder mais, e finalmente chega o tempo que ele inicia a caminhada para cima novamente, até completar o círculo. O círculo tem que ser descrito. O homem pode descer o máximo, entretanto, em última análise, tomará a curva ascendente e voltará à fonte original, Deus. O homem no começo vem de Deus, no meio torna-se homem e por fim volta a Deus. Esta é a forma de explicar o assunto da maneira dualista. A forma monista diz que o homem é Deus e se torna Deus outra vez. Se o nosso estado atual é o mais elevado, então por que tanto horror e miséria, e por que há um fim para isso? Se é este o estado mais elevado, por que termina? O que se corrompe e degenera não pode ser o estado mais elevado. Por que deve ser tão diabólico, tão insatisfatório? É somente desculpável enquanto, através dele, formos aptos para atingir um estágio mais elevado. Devemos passar por ele a fim de podermos nos regenerar. Jogai ao solo uma semente e ela se desintegra, dissolve-se depois de algum tempo, e dessa dissolução surge uma árvore esplêndida. Toda alma deve se desintegrar para poder tornar-se Deus. Segue-se que quanto mais cedo sairmos deste estado chamado humanidade, melhor para nós. Será que cometendo suicídio sairemos dele? Absolutamente não. Seria piorar as coisas. Torturar-nos ou condenar o mundo não é a maneira de escapar. Temos que atravessar o lamaçal de desespero e quanto mais rápido o fizermos, melhor. Devemos nos lembrar sempre que a humanidade não é o estado superior. A parte realmente difícil de se compreender é que o absoluto, que foi chamado o estado superior, não é, como alguns temem, o estado do zoófito ou da pedra. De acordo com esses temerosos, só há dois estágios de existência, um o da pedra e o outro o do pensamento. Que direito têm eles de limitar a existência a dois apenas? Não há algo infinitamente superior ao pensamento? As vibrações da luz, quando muito lentas, não são vistas por nós. Quando se tornam um pouco mais intensas, tornam-se luz. Quando ainda mais intensas,
Também não a vemos, é escuridão. Será esta escuridão a mesma escuridão anterior? Certamente que não. São diferentes como os polos. É a ausência de pensamento na pedra a mesma ausência de pensamento em Deus? Não. Deus não pensa, não raciocina. Por que deveria fazê-lo? Existe algo que lhe seja desconhecido que ele tenha de raciocinar? A pedra não pode raciocinar. Deus não raciocina. Eis a diferença. Certos filósofos pensam que será algo terrível ultrapassar o pensamento. Nada admitem além dele. Mas há um estado de existência muito superior ao do raciocínio. É realmente além do intelecto onde se encontra o primeiro escalão da vida religiosa. Quando ultrapassarmos o pensamento, o intelecto e todo o raciocínio, teremos dado o primeiro passo em direção de Deus. É esse o começo da vida. O que se chama comumente vida não passa de um estado embrionário. A pergunta seguinte será: qual a prova de que existe um estado superior além do pensamento e do raciocínio? Em primeiro lugar, todos os grandes homens do mundo, muito maiores que aqueles que se limitam a falar, homens que movem o mundo, que jamais pensam em quaisquer fins egoístas, declaram que esta vida é apenas um diminuto estágio no caminho do infinito que está além. Em segundo lugar, não somente o afirmam, mas a todos mostram o caminho, explicam seus métodos para que possam seguir suas pegadas. Em terceiro lugar, não nos resta outra saída, outra explicação. Admitindo-se que não haja estado superior, para onde iremos nesse círculo todo o tempo? O que pode explicar a existência do mundo? Se não vamos mais longe, se não pedimos mais, nosso conhecimento será limitado ao mundo sensório. É o que se chama agnosticismo. Porém, qual a razão para se acreditar no testemunho dos sentidos? Chamaríamos um homem de verdadeiro agnóstico se ele permanecesse quieto na rua e morresse. Se a razão é o máximo, devemos então aceitar o niilismo e nada teremos para agarrar. Se um homem é agnóstico para tudo, menos para com dinheiro, fama e renome, será somente um trapaceiro. Immanuel Kant disse sem dúvida que não podemos penetrar além dessa linha chamada razão. Mas que nós podemos ir além da razão é a ideia mestra sobre a qual está apoiado todo o pensamento hindu que ousa buscar e consegue encontrar algo superior à razão, ali onde jaz a explicação do estado presente. É este o valor do estudo da yoga que nos levará além do mundo. Tu és nosso Pai, que nos conduzirá a outra margem deste oceano de ignorância. Este ir além da ignorância e nada mais é a meta da religião. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.